Apesar das religiões serem movidas pela fé, provas factuais que corroborem com algumas passagens ou eventos registrados nas Escrituras Sagradas são importantes, seja para conseguir espalhar os ensinamentos de Deus aos incrédulos ou para entender melhor a nossa história. Hoje vamos trazer para você algumas evidências encontradas pela ciência que coincidem com passagens ou relatos presentes nos textos sagrados. Algumas evidências bíblicas apontam que Cafarnaum, uma pequena vila de pescadores no mar da Galileia, abrigou Jesus em boa parte da sua vida adulta. Foi lá que o Messias convocou Pedro e seu irmão, como narra o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 16 a 18. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: "Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens." Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Simão, que mais tarde se tornaria Pedro, morava em Cafarnaum, e há bons indícios de que Jesus ficava em sua casa enquanto realizava seus prodígios na região. Contudo, nunca haviam encontrado nenhuma evidência material da residência do apóstolo, até porque esta região não foi tão explorada pela arqueologia. Mas isso mudou com a descoberta de uma casa típica da época do Império Romano, que possuía fortes indícios de não só ser a casa do discípulo, como também de abrigar as primeiras reuniões e ser um dos primeiros locais de celebração da igreja primitiva. Embora fosse um pouco maior do que a maioria das casas da época, sua estrutura era bastante simples e comum, com telhado de palha, paredes rústicas, seguindo a forma habitual deste período. A residência possuía algumas salas pequenas agrupadas em torno de 2 pátios abertos. O mais impressionante foram as evidências que encontraram das mudanças feitas no local nos anos imediatamente seguintes à morte de Jesus. Foi como se a função da casa mudasse completamente. O cômodo principal foi inteiramente rebocado, do chão ao teto, o que era extremamente incomum na época. Além disso, as cerâmicas e os utensílios domésticos, como panelas e tigelas, foram substituídos por grandes potes de armazenamento e lamparinas que funcionavam com óleo. Essas mudanças apontam que o espaço deixou de ser uma residência comum, que abrigava uma família, e passou a ser usado para realizar reuniões comunitárias, possivelmente os primeiros encontros entre cristãos, sendo um fator-chave para mostrar como foram os primórdios da igreja. Por mais que essas alterações mostrassem a mudança no uso da residência, que assumia um caráter mais comunitário, a real importância para a história do cristianismo só foi finalmente estabelecida quando encontraram diversas inscrições nas paredes que traziam mensagens como: "Senhor Jesus Cristo, ajuda o teu servo. Cristo tem misericórdia." Além de diversos desenhos de barcos e cruzes e do nome de Pedro, que também é mencionado várias vezes. Tudo isso indica que aquela era realmente a casa do apóstolo, que após a morte de Cristo tornou-se talvez a primeira igreja cristã. Mais tarde, no século V, o espaço de culto foi substituído por uma igreja octogonal, melhor projetada para seus propósitos, e aos poucos as ruínas do santuário primitivo foram abandonadas, até cair no esquecimento, para serem redescobertas mais de 2000 anos depois. Algumas passagens bíblicas apontam para um terremoto de grandes proporções que teria se dado sob o governo do rei Osias. Um exemplo está no livro de Zacarias 14:5, e diz o seguinte: "Fugireis pelo vale aberto entre as montanhas, porque este vale se prolongará até o lugar do julgamento,
E fugireis como fugistes do terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então aparecerá o Senhor, vosso Deus, com todos os seus santos. O evento também é contemplado nos livros de Ezequiel, no segundo livro das Crônicas, e em Amós, a obra profética mais antiga. Tudo isso indica que foi um fenômeno de bastante notoriedade e que, por isso mesmo, Deus quis nos mostrar, através de vários profetas e escritores, que foram inspirados pelo seu Espírito Santo. E não é para menos. A história por trás desse grande tremor medita sobre as consequências da soberba e do desrespeito ao poder divino. Apesar dos terremotos serem bem comuns no Oriente Médio, arqueólogos encontraram evidências de uma ocorrência de grandes proporções que parece ter ocorrido há mais de 2.800 anos na região de Jerusalém, o que corrobora com o relato bíblico e aponta para a confirmação de que uma real intervenção divina e não um fenômeno qualquer. O rei Osias foi um dos mais famosos do antigo reino de Judá. Ele foi coroado com apenas 16 anos e manteve seu reinado por longos 52 anos, sendo que os 24 primeiros foram compartilhados com seu pai. Osias foi bem-sucedido em seu domínio, sendo reconhecido pelas gerações e temido por seus súditos. Ele conquistou os árabes e os filisteus, além de organizar um forte exército bem equipado. Contudo, o rei aprendeu da pior forma que reinar sobre os homens nada significa perante o poder de Deus. Seu declínio se deu quando, embriagado pelo êxtase do poder e da soberba, entrou no templo de Salomão e foi queimar incenso no altar de Deus. Apesar desse ato se parecer externamente como uma homenagem ou um culto, Osias negou o papel divinamente ordenado aos sacerdotes que mediam a relação dos homens leigos com Deus, como se ele mesmo se bastasse e fosse importante o suficiente ou até mais para alcançar o Criador por suas proezas. Como se tudo isso não fosse suficiente, ao ser alertado pelos ministros de Deus, o rei ameaçou matá-los, caindo mais uma vez pela tirania e falta de humildade. Após isso, o tremor se incidiu sobre o templo, rachando seu telhado e infringindo raios de sol em Osias, que foi instantaneamente acometido pela lepra, tendo que viver isolado pelo resto da sua vida. Por mais que possam existir algumas características alegóricas na história que nos aproximem e ajudem a compreender, o fenômeno nos parece verossímil, ainda mais apoiado nas recentes descobertas. As evidências dessa devastação foram encontradas próximas ao monte onde estava localizado o templo e em uma parede da construção original da época, aproximadamente no século VIII a.C. O primeiro andar do antigo edifício apresentava sinais claros de destruição, apesar de não haver sinais de incêndios ou batalhas oriundas de invasões. Além disso, as pedras das muralhas ao redor desabaram de uma forma que qualquer coisa que tenha provocado isso tinha proporções gigantescas. Essas semelhanças e as comprovações nos diferentes relatos do texto culminam na confirmação das hipóteses de se tratarem do mesmo evento, além de apontarem para o papel divino na sucessão dos fatos. A crucificação foi uma prática de execução bastante documentada e, provavelmente, dezenas de milhares de pessoas foram condenadas a essa sentença apenas no Império Romano. Digo isso porque, apesar desse ato ter se popularizado durante essa era, principalmente pela crucificação de Jesus Cristo, é claro, não foram os romanos que a criaram. Esse costume parece ter se originado na Pérsia e tinha como objetivo escancarar o ato de humilhação e punição ao sentenciado para servir de exemplo, afinal de contas, era um ato de execução pública, assim como o enforcamento, a guilhotina
ou o apedrejamento, que era mais popular para os judeus na época. As formas de se cumprir a sentença variavam de acordo com vários fatores. Podia-se simplesmente amarrar a pessoa e deixá-la padecer por inanição, pregá-la com estacas de metal, quebrar os membros, possuir ou não uma tábua de apoio para os pés ou até mesmo fixar a pessoa de cabeça para baixo. Enfim, não faltava criatividade para se cometer esse ato cruel. E, no entanto, apesar de ser uma prática extensivamente documentada na história, nunca se havia encontrado evidências que comprovassem ou, ao menos, demonstrassem um exemplo, já que, com tantas fontes distintas em tempo e espaço, seria difícil que fosse algo simplesmente inventado. Mas os motivos para não se encontrar evidências tão facilmente são legítimos. As cruzes eram de madeira, por isso não sobrevivem por muito tempo e logo se degradam. As vítimas da crucificação geralmente eram criminosas ou acusadas de algo grave, por isso não tinham um sepultamento formal, então eram jogadas em rios ou deixadas expostas à ação do tempo e de animais, né? Claro. E a maior parte das lesões provocadas pela crucificação, que realmente as distinguisse de qualquer outra causa de morte, como a perfuração dos pregos, atingiam tecidos moles que se deterioram na decomposição corporal. Por isso, não deixam vestígios. No entanto, em 1968, finalmente foi encontrada uma vítima dessa terrível forma de execução. O homem era judeu e provavelmente viveu em Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo. Seus restos mortais foram encontrados em uma câmara de sepultamento juntamente com várias outras pessoas, provavelmente familiares. De forma mais precisa, seus ossos já estavam em um ossário, que é uma caixa onde são depositadas as partes que não se deterioram no processo natural. Essa prática é comum ainda hoje e visa poupar espaço para a reutilização do local de sepultamento, além de ser costume em várias vertentes de religiões judaico-cristãs que assimilam a manutenção dos vestígios corporais à possibilidade de ressurreição. O que chamou a atenção dos arqueólogos nessa descoberta é que na ossada havia pés unidos por uma estaca de metal que atravessou os membros e perfurou do outro lado, mantendo um resquício de madeira, o que era a prova cabal da prática da crucificação. Essa evidência só conseguiu sobreviver ao tempo, pois, além da perfuração ter atravessado os ossos do homem, na madeira, provavelmente de oliveira, a estaca acertou um nó rígido, o que entortou a peça metálica, impedindo o seu desprendimento. Tudo isso fez com que, ao ser retirado da cruz, os pés do homem precisassem ser amputados e depois unidos ao restante do corpo para o sepultamento. Essa também foi uma coincidência que se deu muito provavelmente por se tratar de uma pessoa com posses e com família tradicional, o que possibilitou seu enterro e a preservação dos vestígios. Por ser uma ocasião rara, provavelmente a vítima sofria de algum tipo de perseguição política, ou quem sabe, não seria um dos primeiros martirizados por seguir os ensinamentos de Jesus. Bom, outra evidência externa aos relatos bíblicos e que dá suporte para a narrativa da fé são as crônicas da Babilônia, tábua de argila cunhada na língua acadiana, usada por povos babilônios que habitavam a região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que atualmente se encontra em exposição no Museu Britânico. Um fato interessante é que, normalmente, nas descrições históricas, os relatos e pontos de vista dos vencedores são diferentes daqueles que perderam o conflito. Isso quando estes têm a chance de contar o seu lado da história, claro. No entanto,
Nessas duas fontes, as crônicas cunhadas no artefato histórico e nos textos bíblicos trazem os mesmos fatos, mesmo estando em lados opostos. A narrativa do texto sagrado está principalmente no segundo livro de Reis. Ele conta que Nabucodonosor II, rei do Império Babilônico, no seu 9º ano de reinado, sitiou Jerusalém pela primeira vez desde que havia ascendido ao poder. O rei judaico Jeoaquim havia sido vassalo da Babilônia por 3 anos, mas havia se rebelado, provavelmente esperando algum apoio do Egito. Mas o Egito não pôde ajudar, pois também havia sido tomado pelo Império Babilônico. Após a morte de Jeoaquim, seu filho Joaquim foi o encarregado de lidar com Nabucodonosor. O sucessor do rei de Judá ocupou o trono por apenas 3 meses, antes de ter que se render ao grande conquistador e ser substituído por um rei fantoche, seu tio Zedequias. Uma década depois, este também se rebelou. O exército babilônico, então, retornou e desferiu o golpe final no pequeno reino de Judá. A parte principal do relato, contido nas crônicas, diz o seguinte: no mês de Quislimo, o rei de Acade mobilizou suas tropas, foi para Ati e armou acampamento contra a cidade de Judá, Jerusalém. No segundo dia do mês, Adaro, ele tomou a cidade, capturou o rei e nomeou um rei de sua escolha. Ele pegou o seu pesado tributo e o trouxe para a Babilônia. Nesse contexto, o rei de Acade é Nabucodonosor II, referindo-se ao norte do império, onde a cidade de Babilônia estava situada. Ati era a forma babilônica de se referir à costa oriental do Mediterrâneo, mais ou menos onde hoje se encontra a Turquia. Portanto, a única diferença entre os relatos é a explicação de por que tudo aconteceu. As crônicas da Babilônia apontam que isso se deu simplesmente porque o imperador assim o quis. A Bíblia, no entanto, indica que foi uma punição aos pecados de Israel. Isso aconteceu realmente por ordem do Senhor, para afastá-lo de sua presença, por causa dos pecados cometidos por Manassés e por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, chegando a inundar Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não quis perdoar. Agora, se você tivesse que apontar algum livro bíblico que fosse realmente difícil de encontrar alguma evidência prática nos dias de hoje, qual seria? Provavelmente Gênesis, não é? Por ser o mais antigo e distante de nossa realidade atual, mesmo que seus acontecimentos tenham deixado vestígios. É bem provável que eles tenham se deteriorado ou simplesmente se perdido ao longo dos séculos e milênios. Mas sinto desapontar. Os mais descrentes, principalmente. Contrariando todas as expectativas, foram encontrados indícios de um povo descrito no primeiro livro da Bíblia, o reino de Edom. Essa nação decorre de uma das mais importantes passagens do início do texto sagrado, a relação de Jacó e Esaú. Esses irmãos, que também eram rivais, eram gêmeos, filhos de Isaque e netos de Abraão. Os filhos de Jacó tornaram-se os chefes das 12 tribos de Israel, enquanto os descendentes de Esaú fundaram Edom. Essa civilização é descrita como próspera, avançada e, talvez por isso, os historiadores sempre foram muito incrédulos em encontrar evidências que realmente comprovassem sua real existência. Mas isso aconteceu e os indícios apontam que eles viveram no século 13 a.C., o que coincide com os relatos do texto sagrado. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e da Universidade da Califórnia, em San Diego, encontraram vestígios da civilização no deserto de Arava.
As evidências apontavam não para um povoado simples, que produzia e comercializava produtos têxteis ou grãos. Pelo contrário, foram encontradas redes complexas de mineração, produção e trabalho com cobre, como fabricação de armas e ferramentas, usando tecnologia avançada para a época. Tudo isso indica ainda que, para gerir e sustentar uma rede tão complexa, existia também um poder governamental centralizado que supervisionava todo o processo. Ezra Ben Yosef, um dos líderes da pesquisa, afirmou o seguinte: nossas novas descobertas contradizem a visão de muitos arqueólogos de que o Arava era povoado por uma aliança frouxa de tribos e são consistentes com a história bíblica de que havia um reinado edomita aqui. Uma próspera indústria do cobre no Arava só pode ser atribuída a um sistema político centralizado e hierárquico, e isto pode enquadrar-se na descrição bíblica do reino edomita. Bom, como eu disse, não que sejam necessárias descobertas e comprovações científicas que atestem a nossa fé, mas é sempre bom poder contar com outras formas de conhecimento para ampliar nosso entendimento sobre nossa história. E quem sabe, poder dar aquele empurrãozinho em quem ainda precisa se apoiar em fatos para acreditar nos mistérios de Deus. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.